A nossa língua é um sistema vivo, dinâmico, sempre pronto a criar, a receber e a reinventar novos vocábulos e significados. Vamos rever alguns processos através dos quais podemos formar novas palavras. Começamos pelos processos regulares. A derivação afixal consiste na associação de um afixo a uma forma de base. A forma de base pode ser constituída por uma palavra simples ou por um radical, a parte invariável de uma palavra que contém o seu significado básico. Se adicionarmos o afixo antes da forma de base, este tem o nome de prefixo. Se o adicionarmos depois da forma de base, tem a designação de sufixo. Assim, a derivação afixal pode ser por prefixação, quando associamos um prefixo a uma forma de base. Por exemplo, à palavra simples possível, acrescentamos o prefixo in e formamos a palavra impossível. Pode ser por sufixação, se juntarmos um sufixo à forma de base. Por exemplo, ao radical juntamos o sufixo inha e criamos a palavra mesinha. Pode ser também por prefixação e sufixação, quando associamos um prefixo e um sufixo a uma forma de base. Por exemplo, à palavra simples, acrescentamos o sufixo mente e formamos a palavra felizmente. E a esta palavra podemos adicionar o prefixo e formamos a palavra infelizmente. A partir da mesma base, podemos criar a palavra felicidade e, a partir desta, a palavra infelicidade. Um outro exemplo: a partir de um radical podemos formar a palavra contentamento e, a partir desta, a palavra descontentamento. A derivação afixal ainda pode ser por parassíntese. Associamos um prefixo e um sufixo a uma forma de base, mas simultaneamente. Por exemplo, a este radical associamos simultaneamente o prefixo re e o sufixo ar. Outros exemplos: aprofundar, encaixar, avermelhado. Qual é a diferença? Na derivação por prefixação e sufixação, os dois afixos podem existir isoladamente. Quando um é retirado, continuamos a ter uma palavra. Na derivação por parassíntese, os afixos têm de coexistir. Se retirares o prefixo re, o prefixo a, o prefixo em, ficas com elementos como novar, profundar, caixar, vermelhado, que não são palavras. Derivação não afixal consiste na criação de nomes a partir de verbos. Por exemplo, a partir dos verbos apelar, vender, agasalhar, dançar, podemos formar os nomes apelo, venda, agasalho e dança. A conversão consiste na integração de uma palavra numa nova classe de palavras, sem que se verifique qualquer alteração na forma. As palavras sublinhadas, olhar, saber, dormir, pertencem habitualmente à classe dos verbos e não à classe dos advérbios. No entanto, quando antecedidos por determinantes, passam a exercer as funções próprias de um nome. Um outro processo é a composição, que consiste na formação de novas palavras a partir da união de duas formas de base, que, como já sabes, podem ser palavras simples, podem ser radicais. Assim, este processo pode subdividir-se em composição morfossintática, quando formamos uma palavra a partir da junção de duas ou mais palavras. Por exemplo, couve-flor, maldizer, pão de ló, e as duas palavras podem estar juntas, como maldizer, ou podem estar separadas por hífen, como couve-flor, ou pela preposição de, como pão de ló. Na composição morfológica, uma das formas de base tem de ser um radical. Assim, podemos formar novas palavras juntando um radical a uma palavra, como agricultura e pentacampeão, ou juntando um radical a outro radical, como, por exemplo, biblioteca e biologia.
Vamos ver os processos irregulares. Alguns certamente já conheces. A sigla é um termo formado pelas iniciais das palavras que lhe deram origem. Pronuncia-se letra a letra, como por exemplo, RTP, Rádio Televisão Portuguesa, GNR, Guarda Nacional Republicana. O acrónimo é um termo formado pela junção de sílabas ou letras iniciais e lê-se como se fosse uma palavra. Por exemplo, PALOP, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. SCUT, sem custos para o utilizador. SIC, Sociedade Independente de Comunicação. A onomatopeia é um termo cujo som imita aproximadamente o som do que significa. Por exemplo, ding-dong, trim, splash, schwack. O empréstimo consiste na transferência de uma palavra de uma língua para outra. E as palavras podem entrar na nossa língua sem sofrer qualquer alteração, como é o caso de site ou surf. No entanto, as palavras dossiê, futebol, foram adaptadas à nossa fonologia e ortografia. Dossiê, futebol. A truncação consiste na criação de uma palavra a partir do apagamento de uma parte da palavra de que deriva. Se apagarmos uma parte da palavra metropolitano, ficamos com a palavra metro. Se apagarmos a parte grafia da palavra fotografia, ficamos com a palavra foto. Amálgama consiste na criação de uma palavra a partir da junção de partes de duas ou mais palavras. Por exemplo, a palavra cibernauta teve origem numa parte da palavra cibernética e numa parte da palavra astronauta. A palavra credifone teve origem numa parte da palavra crédito e numa parte da palavra telefone. A extensão semântica consiste no alargamento do significado de uma palavra. Já temos no nosso vocabulário essas palavras, mas por força da evolução científica e tecnológica, essas palavras podem ganhar outros significados. É o caso de janela, navegar e portal. Eu sei que são muitos os processos, mas alguns já conhecias. Por isso, vamos tentar identificar o processo de formação das seguintes palavras. Sapateiro, derivação por sufixação. Arranha-céus, composição morfossintática. Amanhecer, derivação por parassíntese. Achim, onomatopeia. SLB, sigla. Afroasiático, composição morfológica. Quim, truncação. Patchwork, empréstimo. Informática, amálgama. ONU, acrónimo. E rato, extensão semântica. Acertaste? Muito bem.